Nesse vídeo você verá todos os detalhes e referências e alguns erros presentes no filme Deadpool. Hoje eu vou bater uma zinha. O filme se inicia com uma tomada congelada do Deadpool enfrentando alguns vilões. E nessa cena, podemos ver algumas referências, como nesse copo de café, com o nome Rob L., se referindo a Rob Liefeld, um dos criadores do personagem Deadpool. A revista People, mostrando o homem mais sexy do mundo, o ator Ryan Reynolds já apareceu em uma revista real da People sobre os homens mais sexys do mundo. Podemos ver uma frase que diz, um vilão britânico. O ator Ed Skrein, que deu vida ao personagem Francis, é britânico na vida real. Um cartão do Lanterna Verde, fazendo referência ao papel de Ryan no filme Lanterna Verde. Uma pomada da Hello Kitty. Hello Kitty é a única conta que o filme Deadpool segue no Twitter. E no final dessa cena, podemos ver o desenho que Deadpool estava fazendo antes de pular do viaduto em cima do carro dos vilões. Mas não faz sentido, pois não é o mesmo desenho. O filme Deadpool possui alguns erros de continuidade, que eu mostrarei no final do vídeo. Vemos Deadpool em um táxi, e então conhecemos Dopinder. Em uma entrevista, o ator Ryan Reynolds revelou que a escolha do nome do Pinder veio de um amigo do ensino fundamental, que foi atingido por um raio e acabou falecendo. Então o ator acabou fazendo essa homenagem, utilizando seu nome no motorista do táxi. Conhecemos Francis, um traficante de armas e chefe de um laboratório que realizam experimentos em pessoas em estado terminal. Originalmente, Francis seria um vilão secundário, assim como nos quadrinhos. Em uma cena deletada, podemos ver Francis sendo libertado da prisão The Raft, ou a Balsa, que nos quadrinhos é uma prisão para super-humanos. Vimos a aparição dela em Guerra Civil. Vemos a cena do viaduto, e a música que toca no rádio de Wade é Shoop, da Salt and Pepper. Música lançada em 1993, o mesmo ano de lançamento da minissérie escrita do Deadpool. Quando vemos os vilões se aproximando, vemos que a música do início do filme estava tocando no rádio do carro. E quando um dos bandidos bate a cabeça do Wade no rádio do carro, podemos ouvir uma parte da música do Batman de Adam West. E quando Deadpool coloca o acendedor de cigarro na boca do vilão, ele fala: Eu nunca disse isso, mas não engula. Originalmente, Deadpool diria, adorei seu trabalho, e isso iria se referir ao mercenário do filme Demolidor, que possui uma marca na testa. Essa fala foi alterada, pois os escritores acharam que seria um pouco difícil do público em geral entender a referência. Corta para Colossus e míssil adolescente megassônico, na mansão Xavier. Originalmente, essa cena da mansão não estava no roteiro, mas os escritores adicionaram essa cena para mostrar para o público que os dois fazem parte do time dos mocinhos, visto que Colossus não é um personagem tão familiarizado pelo público. E também, essa foi a primeira aparição de míssil adolescente, que originalmente não estava no roteiro. Os escritores receberam diversos nomes de personagens, que poderiam ser usados no filme. Mas eles se interessaram tanto pelo nome da personagem... Míssil adolescente megassônico. Míssil adolescente? Porra é essa? Que acabaram colocando ela no filme. Eles só precisaram fazer algumas alterações nos seus poderes. Durante o tiroteio na rodovia, vemos que Deadpool possui somente 12 balas. Olha só, eu só tenho 12 balas. E acompanhamos a contagem com o decorrer da cena. Conta comigo, galera. Os escritores revelaram que eles gostariam que Deadpool usasse as katanas como armas principais. Por isso, vemos a contagem de disparos de Deadpool, para minimizar o uso de armas de fogo, explicando o motivo dele ter esquecido sua bolsa de armas no táxi, no final do filme. Cadê sua bolsa de armas? E quando Deadpool acerta o vilão com as katanas, podemos ver a formação de um X, se referindo a X-Men. E essa transição e o foco na bunda do Deadpool satiriza a obsessão por bundas nos filmes antigos de super-heróis. Ele é popozudo, usa calça colada. Cortando para 2 anos atrás, vemos que essa cena é retirada das HQs, inclusive as mesmas falas. Com abacaxi e azeitona? A bordinha tá queimada? E na caixa de pizza, podemos ver o nome da pizzaria, Feige Famous, se referindo a Kevin Feige, o chefão da Marvel. Quando Wade se dirige ao Irmã Margaret, Bem-vindos ao Irmã Margaret. podemos ver a aparição de Rob Liefeld, co-criador do Deadpool. Wade comenta com Weasel que naquela época ele fazia coisas muito piores. Conhecia pessoas novas e interessantes e aí... Matava elas. Mesma fala de seu personagem em X-Men Origem Wolverine. And then kill them.
E no quadro de apostas, podemos ver alguns nomes conhecidos, como Bill Cosby, ator e comediante, Charlie Sheen, ator que deu vida ao Charlie da série Dois Homens e Meio, Kanye West, cantor, Vladimir Putin, presidente da Rússia, T.J. Miller, ator que deu vida ao Weasel, Lindsay Lohan, atriz que fez Meninas Malvadas, Mike Tyson, ex-boxeador, Shia LaBeouf, o Sam Witwicky da trilogia Transformers, Ned Beatty, o capanga de Lex Luthor do filme Superman de 1978, Rob Liefeld, co-criador do Deadpool, Amanda Bynes, atriz que fez o filme Ela é o Cara, Miley Cyrus, Kid Rock, Lil Wayne e Ozzy Osbourne, os 4 cantores. Vemos então a aparição de Vanessa, que foi adaptada dos quadrinhos para o filme. Nos quadrinhos, Vanessa é uma mutante chamada Copycat. Ela possui uma pele azul, bem similar à Mística, e ainda possui poderes superiores em relação à Mística, pois além de conseguir alterar sua aparência física, ficando idêntica à pessoa copiada, ela ainda consegue copiar seu DNA, copiando também seus poderes. Quando os dois saem do bar, vemos ele em um plano horizontal, pois no roteiro original, eles sairiam do bar e iriam direto para a cama, mas os roteiristas acharam melhor mostrar um pouco o desenvolvimento do relacionamento entre os dois. Voltando à cena da rodovia, originalmente, a luta entre Francis e Wade seria mais longa e elaborada, havendo perseguições em alta velocidade, com os dois atravessando uma casa que estaria sendo transportada na rodovia, terminando com Francis usando uma criança como escudo humano, fazendo com que Wade tomasse a mesma atitude, mas com o orçamento limitado que a equipe tinha, eles resolveram simplificar a luta. Assim que Wade prende Francis com a espada, ele levanta sua máscara e revela metade de seu rosto. Essa cena se refere a uma cena dos quadrinhos do Deadpool, onde Wade retira sua máscara e fala que se parece com Ryan Reynolds misturado com Sharpay. De volta ao apartamento de Wade, podemos ver que ele está usando uma camisa do nome Rent. Isso se refere ao musical Rent de 1996, que conta a história de um grupo de jovens que luta para sobreviver em meio à pobreza e doenças relacionadas à época, como o HIV e a AIDS, assim como Wade, que está lutando contra um câncer. A reação à notícia de câncer avançado é muito variada. Já no bar, Wade mostra alguns folhetos sobre o tratamento contra o câncer. Chechênia, tem aqui também China e México Central. No roteiro original, Wade iria visitar todos esses lugares. Na China, ele iria respirar fumaça herbal. Na Índia, ele iria se cobrir com tripas de cobra. E uma cena deletada mostraria Wade indo até a Guatemala para matar um médico corrupto que engana pacientes que buscam tratamento contra o câncer. Quando o Weasel entrega o cartão para o Wade, podemos ver o número 5550199, o mesmo número que o personagem Lester fala no filme Beleza Americana. É 5550199. Um super-herói. Olha só, o agente Smith. Referência ao personagem de Matrix, isso pelo fato dos dois usarem terno. De volta à rodovia, Colossus fala: Vamos falar com o professor? James McAvoy ou Patrick Stewart. Os dois atores deram vida ao Professor Xavier. Vivo ou morto, você vem comigo. Mesma fala do Robocop. Vivo ou morto, você vem comigo. Antes de cortar sua mão, Deadpool menciona o filme 127 Horas, Já viram 127 horas? que conta a história real de um alpinista que acabou caindo em um desfiladeiro, ficando com o braço preso entre duas pedras, sendo que sua única saída foi cortar seu braço para conseguir sair daquele lugar. Quando o sangue espirra na cara de Colossus, na versão em inglês, Deadpool fala: o livro conta a história de uma adolescente em sua primeira menstruação. Enquanto Wade é levado para o laboratório clandestino, podemos ver uma pessoa com espinhos saindo das costas. Possivelmente se trata de medula, visto nos quadrinhos dos X-Men. Enquanto Francis está aplicando o soro em Wade, podemos ver algumas gotas vermelhas presentes na seringa. Isso poderia ser sangue do Wolverine, visto que na cena pós-crédito de X-Men Apocalipse, vemos que a X-Corp coletou o sangue do Wolverine. Isso poderia explicar de onde veio o fator de cura do Deadpool. O Wade tenta adivinhar o nome verdadeiro de Francis. Qual é a fala? Kevin? Bruce? Scott? Mitch? Esses nomes podem fazer referências a pessoas ou personagens do universo Marvel. Kevin pode fazer referência a Kevin Feige, Bruce a Bruce Banner, Scott a Scott Summers. Mitch pode fazer referência ao agente da SHIELD, Mitch Carson, visto em Homem-Formiga. Vemos David Cunningham. Nos quadrinhos, ele é conhecido como Worm,
E foi ele quem deu a ideia do nome Deadpool para Wade. Isso enquanto eles faziam uma brincadeira de quanto tempo cada paciente sobreviveria naquele laboratório. Nos quadrinhos, Wade e Worm têm uma forte conexão, tanto que Francis torturava o Worm somente para irritar Wade, fazendo com que Wade quebrasse o pescoço de Worm para assim acabar com seu sofrimento. Por isso temos esse olhar frio entre os dois antes do laboratório ser completamente consumido pelas chamas. Enquanto Wade está na câmara de oxigênio, ele comenta: Eu disse que esse filme era uma história de amor? Não, é um filme de terror. Isso se conecta à frase de Weasel mais à frente. Estrelar seu próprio filme de terror. Você parece o Fred Krueger fodendo a cara do mapa topográfico de Utah. De volta no bar, assim que Wade escolhe seu nome, Capitão Deadpool. Não, só Deadpool mesmo. a música que ouvimos a seguir é uma versão da música do rap do Deadpool, feita pelo canal Team Red Kick. O diretor Tim Miller gostou tanto da música que pediu para fazerem uma versão para ser usada no filme. E no quadro de busca ao Francis que o Wade fez, podemos ver que a equipe de produção colocou uma coroa de pênis na cabeça de Francis, uma coisa que Deadpool provavelmente faria. Quando Wade chega na casa de Al, ele pega um pano que já está manchado de vermelho. Isso pode significar que esse sangue seja de outras lutas anteriores. Assim que Wade entra na casa de Al, vemos que ela está ouvindo a música Hit the Road Jack, de Ray Charles. Ray Charles foi um cantor cego. Quando Francis e Angel Dust vão até o bar, podemos ver a foto que Wade tirou mais cedo. Mas se compararmos as fotos, podemos ver que elas são diferentes. Por um frame, podemos ver que a posição dos dois mudam completamente. Isso porque foram tiradas em cenas diferentes. Já no clube de stripper, vemos a participação gratuita prometida no início do filme. E antes de Wade ir atrás de Vanessa, na versão em inglês, Weasel diz a mesma fala de Mary Jane no final do filme Homem-Aranha 2. Go get her, Tiger. Go get him, Tiger. Deadpool também diz essa frase mais à frente. Go get her, Tiger. E no final do filme, Wade também faz outra referência ao Homem-Aranha. O seu amigo da vizinhança, Deadpool, cantando. Enquanto os três se encaminham para a luta final, podemos ver que esse local se assemelha muito ao aeroporto-aviões da SHIELD, visto em Capitão América. Os roteiristas confirmaram que eles pretendiam usar esses porta-aviões, mas como eles pertencem ao direito do MCU, eles só acabaram sendo usados como inspiração para o local da luta. E por fim, a cena pós-crédito faz referência ao filme Curtindo a Vida Doidado. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora. Com Deadpool satirizando a aparição de Nick Fury, Estão esperando o Samuel Jackson aparecer? presente em algumas cenas pós-crédito de alguns filmes do MCU. Agora eu vou mostrar alguns erros de continuidade presentes no filme. Não que isso tenha a intenção de desmerecer o filme, é mais um detalhe de curiosidade. O primeiro que eu havia comentado é o desenho que o Wade faz sentado na rodovia, que não é o mesmo que vemos na cena inicial do filme. Quando o carro com o Wade capota, vemos que falta uma roda dianteira. No corte seguinte, vemos que a roda está ali do lado, mas alguns segundos atrás, não havia nenhuma roda nesse lugar. O Wade pula do carro sem espadas, com as espadas. Vanessa põe o pé direito no peito de Wade. No corte de câmera, podemos ver que agora é o pé esquerdo. O Wade acerta a espada na moto de Francis, e vemos que algumas peças da moto caem perto dele. Inclusive, a moto bate no carro bem próximo a ele, mas no corte seguinte, não há mais nada próximo a ele. Quando Wade prende Francis com a espada no concreto, podemos ver que a espada se mexe mais do que deveria. Ela deveria estar bem firme, visto que ela está atravessada em uma barreira bem grossa de concreto. Quando Wade corta sua mão, podemos ver que a mão que foi cortada foi a esquerda, mas quando ele está caindo da rodovia, vemos que agora é a mão direita, e no caminhão, volta a ser a mão esquerda. Antes de Wade e Weasel brindar a escolha do nome, Franquia. o Wade está de luva, e depois sem luva. Vanessa corre com a espada para cima de Francis, e vemos que a espada atravessa totalmente o corpo de Francis. Mas no corte seguinte, ela ainda está se aproximando de Francis. E perceba que Vanessa acerta a espada bem no meio das costas de Francis. Francis não tem poder de se curar. Esse ferimento provavelmente o mataria em poucos minutos. Por isso, no corte seguinte, vemos que a espada está fincada em um local menos letal. Dá para perceber devido a essas travas do colete. Mas logo em seguida, a espada volta a estar no meio das costas. E novamente, ela volta a estar mais embaixo.
Podemos ver algo parecido com a facada que o Wade levou na cabeça. Vemos que o Wade retira a espada do lado direito enquanto ele está de pé, e quando corta para ele de novo, não há ferimento na sua cabeça, voltando a aparecer nas cenas seguintes.